Para a nossa edificação nesta hora, nós vamos ler um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os versículos 10 até o 16. Eu vou repetir. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá à casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Que o Senhor nos abençoe na meditação deste texto da sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos num domingo dedicado para orar e interceder pela igreja perseguida. E devemos reconhecer que nós somos privilegiados. Nós não somos perseguidos por motivos religiosos. No entanto, no começo da história da igreja, os cristãos eram perseguidos. E é exatamente sobre isso que fala o texto que lemos. E a primeira coisa que nós queremos destacar está um pouco antes do trecho que nós lemos. Um fariseu chamado Saulo estava perseguindo os cristãos e ele ameaçava de morte os seguidores de Jesus. E foi com essa intenção que ele tinha saído de Jerusalém e se dirigido a Damasco. E o seu plano era capturar os cristãos e trazê-los para a prisão e para a morte em Jerusalém. Esse era o plano de Saulo. Mas algo que Saulo não tinha planejado aconteceu. Antes de encontrar os cristãos, Cristo o encontrou. E isso é muito importante e significativo. Todos nós temos os nossos planos, mas Deus tem os seus planos. E o plano de Deus foi fazer com que Jesus se encontrasse com Saulo. E esse é também o plano de Deus para a nossa vida. E depois de encontrar-se com Saulo, o plano de Deus continuou a ter andamento. E Deus planejou que um cristão chamado Ananias fosse ao encontro de Saulo. E foi muito interessante o diálogo entre Deus e Saulo. Deus o chamou e Saulo respondeu: aqui estou, Senhor. E Deus lhe deu uma ordem: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Deus tinha um plano. Só que Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem e de todas as maldades que fez em Jerusalém.
E agora ele veio aqui para prender todos os que te adoram. E com essas palavras, Ananias estava querendo como que informar a Deus. Aos olhos de Ananias, Deus não sabia direito o que ele estava fazendo. E muitas vezes nós agimos assim. Nós achamos que os planos de Deus estão equivocados. Pensamos que Deus não está sabendo bem o que ele está fazendo. Mas Deus não deu a menor importância às informações de Ananias. Ao contrário, ele disse: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. As palavras de Deus eram muito claras. Deus tinha um plano para a vida de Saulo. E o projeto de Deus era de transformar radicalmente a existência de Saulo. Saulo trabalhava contra Deus. Deus iria fazer dele um trabalhador da sua seara. Saulo perseguia os cristãos. Deus iria transformá-lo num cristão perseguido. Saulo fazia com que os cristãos sofressem. E Deus iria fazer com que Saulo sofresse pelo Evangelho. Nessa história toda, há um detalhe para o qual nós queremos chamar a atenção dos irmãos e das irmãs. E o detalhe é o seguinte: Deus contou com a colaboração de Ananias para transformar a vida de um homem que perseguia os cristãos. Deus contou com o auxílio de Ananias. Deus não fez tudo sozinho. E Deus promoveu o encontro de Jesus com Saulo no caminho do Damasco. Deus fez com que o Espírito Santo mudasse o coração de Saulo. Deus fez com que a vida de Saulo fosse usada para a proclamação do Evangelho, mas Deus contou com a colaboração de Ananias no seu projeto. E é esta mensagem que nós trazemos aos irmãos e às irmãs nesta hora. Os cristãos estão sofrendo perseguições em muitos lugares do nosso mundo. E Deus continua a ter planos para transformar os perseguidores em perseguidos. E Deus conta conosco. Deus quer que sejamos instrumentos nas suas mãos para transformar este mundo, em que os perseguidos sejam fortalecidos e os perseguidores se convertam ao Senhor Jesus. Assim Deus os abençoe. Amém.
confins da terra, o Evangelho proclamai, proclamai. Na, 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 na. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mais do que palavras, uma ordem receber, pois Cristo é vida eterna para todo que nele crê. No amor de Deus temos confiança, sua fidelidade, nossa segurança, para nos levar, participar, o Evangelho proclamai, proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o Evangelho proclamai, proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o Evangelho proclamai, proclamai. Na, na.